Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, teremos apenas um jogo. E é o último jogo da 33ª rodada deste Brasileirão. O clássico nordestino Bahia e Sport, que momentos passados, história que torcedores do Bahia e Sport gostam muito de falar de história. Bahia e Sport já foram o Eldorado do futebol nordestino. Já teve momentos que Pernambuco era o ponto, era a referência do futebol nordestino. Tivemos momentos que a Bahia foi referência do futebol nordestino, mas ficou na história. Hoje não é mais. Esta é a realidade. Uma pena, porque são dois times de tradição e duas praças, Bahia e Pernambuco, Recife, né, de tradição. Mas futebol também vive de história. Porém, história se faz hoje, no presente. E qual é a história que Bahia e Sport estão escrevendo neste momento, no presente? Brigar para não cair. De novo. Não é caso raro, é de novo. A torcida tem que aguentar. Sofrimento para a torcida. E vão se enfrentar num momento desesperador. Respirando por aparelhos. O Sport. E o Bahia, com a cabeça ainda fora d'água, mas de vez em quando dá uma onda e sobe um pouquinho. O Bahia tem que se esticar para não afundar de vez. Vão se enfrentar. Mando de campo do Sport. E tem um tabu. Eu acho que há 10 anos o Bahia não ganha do Sport lá. Há 10 anos não ganha do Sport lá. Um tabu interessante. Interessante que eu não sabia. E sabendo por causa do jogo, né? 10 anos sem ganhar do Sport lá. Parece que o último triunfo do Bahia foi na Série B. Foi na Série B, acho que em 2011, pelo que tá constando aí, né? Será que chegou a hora do Bahia quebrar esse tabu? Ou o Sport vai manter este tabu e o Bahia vai continuar não ganhando do Sport lá? É sobre esse jogo que a gente vai falar. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, do Sport, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do Clube de Membros, aqui embaixo de azul, se tornando membro do canal. Você ajuda o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá para Sport e Bahia pela 33ª rodada do campeonato.
A tabela está o seguinte. O Bahia, na 16ª colocação, com 36 pontos. Em 31 jogos. O Sport, na 19ª colocação, com 30 pontos, com 33 jogos. O Sport, nas últimas 5 partidas, só ganhou uma. O Bahia, nas últimas 5 partidas, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Ou seja, a campanha do Bahia nesses últimos 5 jogos desculpa, é melhor que a do Sport. A campanha do Sport é desesperadora. O Sport, para não cair, vai ter que ganhar todos os jogos. Começar por esse. Só que a missão do Sport é complicadíssima. Complicadíssima. A partir desse jogo contra o Bahia, que o Sport tem que ganhar, o Sport terá mais 4 jogos. O confronto fora de casa contra o São Paulo. O confronto em casa contra o Flamengo. O confronto fora de casa contra a Chapecoense. E o confronto em casa contra o Atlético Paranaense. Se você olhar nesse momento, o time mais complicado para o Sport vai ser o Flamengo. Tá? O Flamengo joga uma final no dia 27 da Libertadores. Depois numa terça-feira, 27, acho que no dia 30, sei lá, o Flamengo enfrenta o Ceará. Ou seja, o Flamengo vai enfrentar o Ceará num jogo de ressaca. Se o Flamengo tiver ganho o título da Libertadores, então que vai ser ressaca mesmo. E depois tem esse jogo contra o Sport, que o Sport tem que rezar para o Flamengo ser campeão da Libertadores. Porque o Flamengo ainda vai estar de ressaca. E se for campeão da Libertadores, aí que o Flamengo vai abandonar mesmo o Campeonato Brasileiro. Não tem como já pegar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nessa data já vai ter sido consagrado campeão. Então, é simplesmente para manter a posição. E nem para a Libertadores vai adiantar muita coisa. Porque se o Flamengo for campeão da Libertadores, o Flamengo já vai estar classificado para a próxima Libertadores. Então, independente da posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro, então o Sport tem que torcer para o Flamengo ganhar do Palmeiras ser campeão da Libertadores. Que provavelmente esse jogo já vai estar em ritmo de festa. Vai estar em ritmo de festa. O Flamengo vai estar ali já dando férias para a maioria dos jogadores. Essa é a grande da verdade. Essa é a grande da verdade. Muitos jogadores já de férias. Porque os outros, não. São Paulo está desesperado. Chapecoense já é rebaixado. E o Atlético Paranaense numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Só que o jogo do Atlético Paranaense é dia 9/12. O Atlético Paranaense joga contra o Atlético Mineiro no dia 13 pela Copa do Brasil. Ou seja, esse último jogo do Atlético Paranaense, se o Atlético Paranaense estiver brigando ainda para não cair, o Atlético Paranaense vai com o time principal. Mas se até lá o Atlético Paranaense já tiver se livrado dessa situação de rebaixamento, o Sport vai jogar contra o Atlético Paranaense com o time completamente misto. Ou reserva, porque vai ser o time, vai ser o jogo anterior à primeira partida da final da Copa do Brasil. Então tem algumas situações aí para o Sport que podem favorecer. Ele vai ter que dar um pouquinho de sorte. Mas é muito difícil a situação para o Sport. Muito difícil. Muito difícil. Ainda tem uma outra situação aí que eu vi a torcida do Bahia postando lá no nosso WhatsApp, que estão favorecendo descaradamente, mexendo na tabela para favorecer o Grêmio. Mandaram lá no WhatsApp, escreveram aí, e aí Magalhães, isso é sorte? Que sorte, hein? Que teve alguns jogos movimentados, inclusive esse jogo do Sport com o Flamengo, movimentado, que esse jogo do Sport contra o Flamengo, se eu não tiver enganado, ou era, se eu não tiver enganado, é porque na verdade tem um vídeo meu aqui, que eu falei sobre isso.
A data do jogo do Sport contra o Flamengo, num vídeo que eu fiz, estava no dia 28/11. O jogo Sport e Flamengo estava marcado para o dia 28/11. Era impossível ter esse jogo. Porque o Flamengo jogava no dia 27, a final no Uruguai, pela Libertadores. Beleza? Então, era para adiar mesmo. Mas poderia ter feito de uma maneira que não prejudicasse ninguém nesse final de campeonato. Do que eu estou falando? Porque pegaram esse jogo do Sport e jogaram para frente. Mas pegaram o jogo atrasado do Flamengo contra o Grêmio e botou a partida anterior do Flamengo contra o Palmeiras. É óbvio, o Flamengo vai jogar essa partida contra o Grêmio com o time todo reserva. É óbvio, é lógico que vai. Então, a torcida do Bahia está falando que foi beneficiar o Grêmio. E está com razão. Foi. Não era para ter essa partida. Na verdade, não era para ter a partida Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Não era para ter. Não era para ter. Porque o Atlético Paranaense foi com o time todo reserva. Acabou perdendo para o Atlético Mineiro num erro da arbitragem. O Atlético Paranaense foi garfado pelo VAR. Garfado. O gol do Atlético Mineiro estava impedido. Mas eu não vi uma reclamação tão grande. Por quê? Eu queria entender por que não reclamaram do VAR. Porque beneficiou o Atlético Mineiro? Ah, porque o Atlético Paranaense também está correndo o risco de rebaixamento e o Atlético Paranaense não fazendo ponto beneficia a galera que está embaixo. Eu não vi ninguém reclamando. A não ser a galera do Atlético Paranaense que reclamou muito, eu não vi a galera que está embaixo reclamar desse erro grotesco do VAR, que marcou a linha de maneira errada. Eu não vi ninguém reclamar. Não vi ninguém reclamar, você sabe por quê? Porque a galera que está embaixo se beneficiou com a derrota do Atlético Paranaense. Não é isso? Então, as pessoas têm que... Eu sei que está tendo erro de VAR monstruoso. Para um lado, para o outro. As mexidas na tabela são de maneiras erradas. Paira realmente uma dúvida muito forte se essa mexida na tabela não é tendenciosa para favorecer alguém. Eu também estou indo por esse caminho, que a tabela foi mexida para favorecer alguém. E a impressão que dá que é para favorecer o Grêmio. Então, o Sport está numa situação muito complicada. O Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, depois desse jogo contra o Sport, o Bahia tem mais 6 jogos. Desses 6 jogos, 3 são adversários diretos do Bahia. Cuiabá, Grêmio e Atlético Goianiense. O Grêmio, que a torcida do Bahia diz que está sendo beneficiada pela arbitragem. E quando eu digo diz, é porque eu não tenho documento nenhum na mão para provar que está sendo beneficiado. Beleza? Então, o Bahia está na 16ª colocação. Só depende dele. Pega o Sport, confronto direto. Cuiabá, confronto direto. Grêmio, confronto direto. E Atlético Goianiense, confronto direto. Todos os jogos do Bahia em novembro são adversários diretos. O Bahia só depende dele. Porque depois pega o Atlético Mineiro, no dia 2, pega no dia 5 o Fluminense e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Ou seja, nas 4 próximas rodadas, o Bahia tem que definir a sua vida. E aqui eu não vou ficar falando de arbitragem, porque se eu ficar falando de arbitragem, sei que a galera... Pô, Magalhães, mas você tem que falar. Mas eu não vou falar de arbitragem, porque senão as outras torcidas vão falar o seguinte: já está tentando justificar alguma coisa.
Mas a gente está vendo aí que realmente tem muitos erros. Houve erros seguidos em jogos ou polêmicas seguidas em jogos do Bahia. Só tem um detalhe que eu queria falar para a torcida do Bahia, em específico para a torcida do Bahia. Torcida do Bahia. Não, torcida do esporte também. Amigo torcedor do Bahia, existem alguns clichês, existem algumas coisas que o pessoal coloca e todo mundo acompanha. Não sabe nem se é verdade ou se não é. Eu, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Até para depois, eu já estou fazendo isso no final, mas nos próximos campeonatos que eu estiver fazendo aqui, estiver participando, fazendo análise, eu vou usar essa expressão que todo mundo usa e vou escrever nas descrições. Quando um time for favorecido pela arbitragem, o VAR entrou em campo para decidir sobre um determinado lance. Quando o time for favorecido, eu vou usar a expressão VAR na frente do nome do time, como fazem com o Flamengo. No jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, apareceu a pessoa do Vartlético Mineiro. O Vartlético Mineiro apareceu. Então eu vou usar essa expressão VAR para todos os times que forem favorecidos. Eu não estou falando que está roubando o outro. Tá? Eu estou falando da arbitragem, tomou uma decisão e essa decisão foi favorável a um time. Eu vou falar, o VAR, time tal, levou vantagem. Beleza? Então eu vou pedir para vocês, entra aí no Google e coloca estatística do VAR em 2021. Estatística do VAR em 2021. Lá vocês vão ver um quadro aonde tem a quantidade de decisões do VAR favorável ao seu time e contra o seu time. Para a galera parar de ficar falando sem saber o que está acontecendo. Então vai lá, coloca estatística do VAR 2021. Dá uma olhada lá. Eu não vou falar nada. Você vai lá e dá uma olhada. Vai lá e olha. Para você ver se o seu time está sendo mais favorecido pelo VAR ou mais prejudicado. Beleza? E só para comentar, eu vi a torcida do Bahia reclamar com toda a razão, sobre o lance contra o Juventude. Que eu acabei não vendo o jogo, acho que eu nem fiz o vídeo desse jogo. O lance que o jogador do Bahia chuta, bate na mão do jogador, do defensor do Juventude dentro da área, sem goleiro, a bola ia pro gol, e o VAR interfere e não dá pênalti, não expulsa o jogador. Foi um lance contra o Bahia. Mas nesse mesmo jogo, Juventude Bahia, teve um lance de pênalti a favor do Juventude. Que o árbitro, se eu não estiver enganado, o árbitro deu pênalti. Eu acho que o árbitro deu pênalti, se eu não estiver enganado. E o VAR chamou. O que aconteceu? O pênalti não foi concretizado. Ou seja, naquele mesmo jogo contra o Juventude, o VAR interferiu a favor do Bahia. Sabe onde é que eu vi isso? Na estatística do VAR 2021 sobre o time do Bahia. Vai lá e dá uma olhada. Eu nem estava comentando sobre esse lance porque eu só estava falando sobre o outro lance contra o Bahia. Mas depois eu fui ver na estatística. Então vai lá e dá uma olhada. Aqui eu não estou justificando. Tá? Eu não estou justificando nada. Eu só estou tendo uma visão aqui de que
O VAR tá fazendo cagalhopança para tudo quanto é lado. Pode estar tendencioso a pode. Isso aqui é futebol brasileiro, isso é CBF, né? Ah, tirou o Gaciba, vai melhorar. O problema não era o Gaciba. Não era o Gaciba. Olha o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Uma falha grotesca que prejudicou o Atlético Paranaense, mas beneficiou uma porrada de time que está atrás e ninguém reclamou. Então, tirando a arbitragem de Bahia e Sport, o Bahia tem que quebrar um tabu contra o Sport. O Bahia não tem o Rossi, não tem o Matheus Bahia, que foram expulsos. O Sport tem a volta do Gustavo. Deixa eu lembrar, o time do Sport não vem jogando mal. Não vem. O trabalho do treinador do Sport, apesar dos resultados não serem bons, mas o desempenho que o Sport está tendo em campo, na verdade, é melhor do que os resultados. O desempenho, o último jogo do Sport, o Sport chutou para mais de 20 vezes, é que a bola não entrou. Na verdade, o Sport não era para ter perdido o jogo para o Ceará. Não era. O Sport teve até mais posse de bola que o Ceará. E jogando na casa do Ceará. O Florentino do Sport está certíssimo. Não tem que mudar nada. Tem que continuar do jeito que está. E agora com a volta do Gustavo. Então, irmão, marcar do jeito que o Sport vem marcando, tem uma das melhores defesas, sistema defensivo do Campeonato Brasileiro, e explorar o Mikael e o Gustavo. Deixar Mikael e Gustavo solto, o Hernandes mais na criação e uma marcação forte ali. Explorar a bola aérea com o Mikael, a velocidade do Gustavo e a criatividade do Hernandes. Explorar bolas alçadas na área e a bola parada, porque o Hernani bate muito bem falta. Então, irmão, marcar bem, explorar a velocidade e bola parada. Essa é a do Sport. E posse de bola, ficar com a bola. Como o Sport vem ficando com a bola. O Sport vem tendo posse de bola. Essa é a minha visão. Uma bola parada, uma falta. O Mikael dentro da área. Jogar a bola dentro da área para o Mikael. Ele está levando vantagem. Apesar da defesa do Bahia ser alta, o Mikael está levando vantagem, que está na fase esplendorosa, além dele saber fazer pivô. Então esse toque de bola, Hernani, Gustavo e Mikael, o Mikael sabe fazer pivô. Tocou, recebeu, chutou para o gol. E o Bahia joga ali com o Conte e o Luiz Otávio, dois zagueiros altos, mas que não tem tanta velocidade assim. Mas o Mikael também é um cara muito forte, que dá para segurar um dos zagueiros. Então o Sport, nessa situação. O Bahia. Li aí sobre o Bahia, não tem o Rossi, não tem o Matheus Bahia, então vai ter que, de repente, puxar o Capixaba para lateral mesmo, botar alguém aberto pelo lado. O Bahia, na minha visão, tem que explorar as laterais. Abrir o time do Sport. Fazer o time do Sport ficar espaçado. Ou seja, botar jogadores abertos. Fazer tipo um 4-3-3. Jogadores abertos. Pela ponta. Eu li que o Guto está treinando muito bola parada. Muito bola parada. Tanto de escanteio quanto faltas pelas laterais. Para poder aproveitar a altura dos seus zagueiros. É uma arma. Não pode ser só isso. O Bahia não tem que se pegar a jogar a bola dentro da área só. O Bahia tem que jogar. Se ficar o jogo inteiro só chuveirinho dentro da área, pode dar certo? Pode. Mas você pode consagrar os zagueiros do Sport. E só para lembrar, o time do Sport tem uma zaga bem consistente. Apesar de ter tomado muitos gols nessas últimas partidas, mas, irmão,
tem uma zaga consolidada, um sistema ali com 2 volantes que marcam bem, o Marcão e o Zé Wellison, que marcam bem. Então o Bahia tem que jogar. Na minha visão, o Bahia tinha que ter a posse de bola, mas não acredito que o Bahia tenha, porque não é característica do Guto ter essa posse de bola com o meio de campo que ele coloca. Então, a característica do Bahia acaba não sendo de posse de bola. Tem jogos que tem? Tem, mas não é a característica. Porque não é a característica do Guto. Não era no Ceará e não é no Bahia. Não é. Não é. Então, acredito eu que o Bahia vai explorar mais o contra-ataque. Vai explorar mais o contra-ataque. Então, o contra-ataque com velocidade pelos lados do campo. E, óbvio, se você puder, já que treinou bastante, bola parada, para você ter bola parada de escanteio, chuta de fora da área. Ficou fechado, mira no jogador, mira na direção do gol, mas chuta. Então, o Bahia, para conseguir a bola parada de escanteio, tem que chutar pro gol. Esse é o primeiro, chutar pro gol. Para cavar falta, tem que ser jogador de habilidade, para tentar o drible, para cavar as faltas pelas laterais. Então, se você quer ter escanteio e bola parada pela lateral, o que você tem que fazer? Jogar pelos lados do campo. Então, o Bahia tem que abrir o jogo, botar 2 jogadores abertos. E dos jogadores abertos, afunilando, abrindo, indo para o lado extremo, indo em direção à bandeirinha. E prender um pouquinho mais os laterais. Soltar os atacantes e prender os laterais. Porque se você pega os jogadores da frente, joga por dentro e libera os laterais, você pode até conseguir, mas você pode tomar bola nas costas. E não é a intenção do Bahia. Então o melhor seria segura os laterais, apesar do Nino ter muita força de chegar à frente, ou pega um jogador, coloque pelo lado do Nino, que não seja ponta, que seja um meia. Porque aí quando o Nino passar, esse meia vai cobrir. Ou o volante vai cobrir. Como o Bahia não tem o Ranieri também, o Jonas também não tem, são 2 jogadores que estão aí com problemas. É um jogo bem tático. Opções, o Bahia tem mais do que o Sport. As opções no banco do Bahia são melhores. O momento dos resultados é do Bahia. Mas deixa eu falar de novo. O Sport não vem jogando mal. Não vem jogando mal. Para mim, um clássico tenso. E que eu não coloco vencedor. Para mim, é 50% para cada lado. Para mim, não tem favorito. Não tem favorito. Jogo interessante, interessante. O Bahia tem as suas armas. E o Sport também tem as suas armas. O que eu peço é que vença o melhor e que a arbitragem não atrapalhe para nenhum lado e nem para outro. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!